Fala, Vini. Tudo bem, Edgar? Beleza, garoto? Vamos lá. Ô, Vini, vamos começar com esse papo aí, sério, a respeito da jovem que ganhou o noticiário aí. Nesse cenário político, principalmente, ao aparecer com a barriga marcada com uma suástica. Isso. Ela vai ser indiciada por falsa comunicação de crime? Como é que é essa história? Que estranho, né? Exatamente, Edgar. A polícia concluiu aí que a versão dela não correspondia aos fatos, né? Ela que disse que logo após o primeiro turno, né, no dia 8 de outubro, ela foi atacada aí por 3 homens, um deles teria segurado elas e os outros 2 com um canivete teriam aí feito essa marca da suástica no corpo dela. Porém, isso repercutiu demais, né? Apoiadores aí da esquerda utilizaram muito disso para atacar a candidatura de Jair Mendiga, que na época o delegado alegou até que esse não era um símbolo nazista, que era um símbolo budista, né? Porque estava com outro formato ali, estava um pouco invertido. Enfim, agora o laudo da Polícia Civil do Rio Grande do Sul informa que vai indiciar aí essa jovem de 19 anos por falsa comunicação de crime. O que acontece? O laudo concluiu que esses cortes, Edgar, foram analisados aí 23 traços no corpo dela. Em alguns deles, a perícia diz que correspondem a arranhões. E também são constatados cortes superficiais, de pequena profundidade, traços feitos de uma forma muito cuidadosa e em até uma região do corpo de fácil acesso da própria vítima. E que também, esses traços aí, não mostram que a vítima apresentou resistência em um possível ataque, né? Então, eles teriam sido produzidos pela própria vítima ou por um outro indivíduo com o consentimento da vítima, ou pelo menos ante alguma forma de incapacidade ou impedimento da vítima de esboçar reação. Vamos lá. A defesa, só para trazer o lado da jovem também, da defesa dela, diz que esse laudo confirma mais ou menos o que ela alegou, porque ela diz que realmente não mostrou resistência na hora do ataque. Mas eu acho que a perícia fica muito clara aí também quando coloca que essa marca aí não foi feita por outras pessoas sem o consentimento dela, né, Edgar? E o delegado ainda contou que ela sofre de debilidade emocional e toma fortes remédios. Vamos lá. Deixa eu só passar também, Edgar, para a gente elucidar melhor aqui os comentários, porque, como eu disse, né, isso foi utilizado muito pela esquerda para atacar a candidatura do Bolsonaro, e o Bolsonaro já colocou no Twitter dele a seguinte questão: vão cobrar respostas sobre mais essa atitude suja ou fingir que nada aconteceu? Chamaram nossos apoiadores, homens, mulheres, idosos, pessoas de família, de nazistas a semana inteira. E vai ficar por isso mesmo? E aí em outro tweet ele também diz que espera uma retratação aí de todos os que, mesmo com o nosso repúdio, irresponsavelmente e sem provas, associaram a nós os casos de pichações e agressões nazistas, hoje revelados falsos pelas autoridades e orquestrados por eleitores de nossos adversários. Ué, tem vários pontos aí, hein, Joel, pra gente falar. Muita coisa pra tratar. Vamos ponto por ponto. Deixa eu só, queria falar assim, bom, os nazis, os neofascistas, os neonazistas que a gente ouve, que circulam pelas ruas, principalmente do sul do país, isso tem grupos já noticiados, ações violentas, aqui em São Paulo também tem isso. Esses caras podem sim, não estar atrelados necessariamente ao movimento pró-Bolsonaro, mas encontram aí um campo vasto para explorar e propagar o que eles acreditam. Enfim, agora, tem a questão da menina que ela toma remédios, tem problemas psíquicos, provavelmente é uma menina que faz tratamento todo, e tem sim, é inegável que tenha possibilidades de uma ação até política por parte não só dela,
né, de fazer a suástica e ter lá esses símbolos, essas coisas encontradas na mochila dela, né, com os símbolos do LGBT, enfim, do ele não, que poderia estar ali supostamente fazendo uma campanha contrária. Olha o que fizeram comigo, é isso que vocês querem para o Brasil. Mas tem também a ação possível de pessoas ligadas dentro da polícia que apoiam o Bolsonaro e queiram colocar uma visão dentro desse caso conturbado. Como é que você diria isso? Como é que é a tua análise aí, Joel? Eu tendo a acreditar nesse laudo, Edgar, o laudo que diz que realmente foi automutilado, que não tem evidências de que outra pessoa fez, eu tendo a acreditar nisso. Por isso que é sempre muito importante, como eu fiz e em geral as pessoas que trabalham na mídia fazem, jamais dar sua total credibilidade para um caso que ainda não foi devidamente investigado, né? Se surge um caso chocante desses, a primeira tem que ser noticiado, mas precisa ser investigado também, antes de você dizer, olha, foi feito por isso, foi feito por tal pessoa ou não. A gente nunca sabe, tem que chegar na verdade dos fatos. Tá? Agora, eu sinceramente, pessoalmente, quando eu vejo alguns casos de coisas muito óbvias, em que você usa uns símbolos do mal muito óbvios para tentar atacar para mostrar que um certo candidato é do mal, a gente sempre suspeita um pouco. Então, se você vê pichações de suástica, pedido de morte aos negros de maneira geral, sei lá, escrito num banheiro de universidade pública, de universidade federal, eu tendo a suspeitar que aquilo no mínimo precisa ser investigado antes de você sair dizendo por aí que é óbvio que foram apoiadores do Bolsonaro que fizeram. Tem que ver, porque muitas vezes é parte de uma pessoa que realmente quer fazer campanha contrária, sabe? Quer atribuir isso ao Bolsonaro, aos seguidores dele, uma pessoa de esquerda quer atribuir isso aos outros justamente para levantar aí uma campanha contra. Agora, é óbvio, um ato como esse, quando é revelada a verdade dele, ele acaba sendo muito desmoralizante para a própria esquerda, muito desmoralizante para o próprio lado que está enfrentando o Bolsonaro. Tá? Esse foi um caso. No tweet do Bolsonaro ele diz, olha, como provaram aí que os ataques eram falsos. Não provaram que os ataques eram falsos. Provaram que este ataque, muito provavelmente, foi falso. Uhum. E a gente está tendo relatos de milhares de casos. Eu conheço pessoas conhecidas, eu não tive nada, mas pessoas conhecidas minhas, em que eu confio plenamente, já me relataram casos sim, em que sofreram violência ou pelo menos agressão verbal nas ruas, com uma fala de, olha, ano que vem, um conhecido homossexual, ano que vem isso não sai na rua, não sei o quê. Fazendo referência à eleição do Bolsonaro, então eu acredito sim que haja ataques reais acontecendo. Agora, você acreditar em qualquer ataque pontual e ainda mais divulgá-lo na mídia, isso tem que ser sempre devidamente investigado. Um caso como esses faz crescer aquela ideia de que, puxa, então será que é tudo mentira? Eu não acredito que seja tudo mentira, pelo contrário, tem muitos relatos aí. Mas é muito triste ver isso e, sim, uma vez que foi provado que era mentira, tem que ver qual é a ação legal cabível. Uma pessoa que faz isso, se estiver em pleno domínio das suas capacidades mentais, não pode passar impune. Esse caso me fez lembrar também o caso de uma brasileira, 2009, na Suíça, uma situação muito parecida também, né? Que ela relatou que também tinha sido agredida, que tinham feito as marcas no corpo dela. Isso levou até o ex-presidente Lula, na época, a entrar em contato com as autoridades suíças. Depois o caso deu uma reviravolta, ela alegou até que estava grávida, e aí as autoridades suíças descobriram que não, e que ela também tinha forjado o próprio incidente. Agora, eu concordo com o João, acho que hoje um dos grandes erros, né, quando a gente faz algumas análises, aí é a precipitação. Porque as coisas surgem, você já tem essa necessidade de querer fazer um julgamento, de querer apontar, e é preciso às vezes esperar um pouco, dar a informação, claro, né, mas para fazer uma análise, para fazer um julgamento, aguardar um pouco, aguardar as investigações, porque senão você acaba ocorrendo em erros como esse. Teve aquele caso também de uma mãe num ônibus, lembra disso? Um ônibus estava viajando, que disse que a filha foi tirada dela por ela ser negra, verdade. E tudo, depois se revelou que não tinha nada disso. Então às vezes esses casos acontecem, tem que ser investigado.